Fala pessoal, grande abraço, eu sou o Rodrigo Veridiano, professor de História e nós hoje vamos começar, tá aí no seu material, a história de Pernambuco. Falar sobre as capitanias hereditárias, falar sobre seu principal donatário, que é o Duarte Coelho, falar também sobre Maurício de Nassau, figura importante e todos os assuntos à disposição que a banca examinadora propõe. Primeiro, para a gente explicar, nós iremos resoluções de questões pela banca da IALP, que foi a banca examinadora do último concurso que aconteceu em 2018. Então, enquanto não se define a banca, mas provavelmente de novo vai ser esta, nós iremos com questões de múltipla escolha, começando de A a E e apenas com uma resolução de uma questão incorreta. Na realidade, nós vamos fazer por eliminação. Você que está acostumado também com essa dinâmica, você vai conhecer a partir de agora essa dinâmica em relação à prova de Pernambuco. E a gente já vai começar falando do seu principal donatário, falando também aqui de Duarte Coelho. Duarte Coelho da Costa. Esse cidadão aqui foi o principal donatário de Pernambuco. E só para que você fique sabendo nesse assunto, já que a gente está hoje aqui no PH estreando com vocês aqui, quem foi Duarte Coelho? Além de ter sido o principal donatário, o que foram as capitanias hereditárias? Quando a gente fala, só para apagar aqui para que vocês possam ter uma noção de como a gente vai fazer, o que foram as capitanias hereditárias. Assunto lá de quinta série, né? Quando era em série. Então, o que foram as capitanias hereditárias? As capitanias hereditárias eram lotes que eram doados para os principais donatários e se ia passando de família por família, e nesses lotes as pessoas que costumavam inclusive receber esses lotes ou eram os séquitos ou eram parentes dos portugueses também. Na realidade, para se falar de capitania hereditárias, nós temos 3 pontos. O primeiro, as capitanias hereditárias eram passadas de pai para filho e não se podia vender as capitanias hereditárias. Segundo ponto, só se podia negociar com outras famílias. De todas as capitanias hereditárias, com exceção de 2, todas fracassaram. E só 2 capitanias hereditárias obtiveram êxito. Ou seja, a de São Vicente, que depois foi dar origem à cidade de São Paulo e, consequentemente, ao estado paulista e paulistano, cidade e capital, e, consequentemente, a de Pernambuco. As únicas capitanias hereditárias que prosperaram. Dito isso, a gente já parte para a questão, só para fazer um contexto. Você já sabe o que foram as capitanias hereditárias, só para lembrar. E eu estou falando de Duarte Coelho. Então a gente vai começar com a primeira questão que está aí no seu material. Assim que as figuras forem desenvolvidas, a gente também vai passando para você. Então vamos analisar aqui a primeira questão do dia de hoje para a prova de Pernambuco. E a questão diz o seguinte, atenção na questão no contexto. Curiosamente, a modalidade inicial que o sentimento nativista assume nas crônicas do primeiro século de colonização, que foi de 1532 a 1630, lembrando que nós estamos falando aí inicialmente do período colonial. Lembrar, gente, 1532 a 1630. E ele, na questão, prossegue. Não consiste, como ocorrerá adiante, na afirmação da originalidade da nova terra, mas, ao contrário, no orgulho pela lusitanidade que já caracterizaria a vida cotidiana nos princípios núcleos de povoamento. Isso está no Evaldo Cabral Melo, Uma Nova Lusitânia, e em relação ao primeiro século de colonização, assinale a alternativa
correta. O Brasil, o nosso país, para a gente contextualizar também, ele passou por vários períodos. E nós estamos falando de quê? Nós estamos falando inicialmente do período colonial. E o período colonial, 1532 a 1630, para depois ir para o período imperial. Ou seja, antes disso, antes de 1532, nós tivemos todos aqueles fatores que nas outras aulas nós vamos discutir da questão se foi descobrimento, se foi invasão, mas isso é um outro assunto. Então, só para você ter uma ideia do que foi o período colonial. Então, vamos à questão falando aí de Duarte Coelho, que foi o principal donatário que teve Pernambuco, que antes, evidentemente, era uma província. E a nossa questão, que é a primeira, diz o seguinte: em relação ao primeiro século de colonização, assinale a alternativa correta. Então, eu te dei 5 questões de A a E, e agora nós vamos analisar uma por uma, começando com a letra A. E a gente vai analisar a questão correta, mas nós iremos fazer por eliminação. Vamos à primeira, que diz o seguinte: a expansão territorial da capitania de Pernambuco se deveu mais ao seu primeiro donatário, Duarte Coelho, que a seus filhos e cunhado, Jerônimo de Albuquerque. Esses se detiveram a consolidar a região habitada. Olha só, casca de banana. Tá tudo certinho no primeiro parágrafo, eu falei em Duarte Coelho. Mas o problema dessa questão, que é a letra A, é que o segundo parágrafo diz: esses se detiveram a consolidar a região habitada. Não, eles não consolidaram, continuou com Duarte Coelho. Depois que Duarte Coelho saiu, outros donatários existiram. Então não foram os filhos e nem os cunhados de Duarte Coelho. Então essa questão, a letra A, ela é falsa. Então você já elimina essa questão. A letra B diz o seguinte: a conquista da porção interiorana da capital de Pernambuco, principalmente a região designada por sertões, foi facilitada pela docilidade dos grupos indígenas que ali habitavam. Ora, essa é muito falsa, mais falsa do que nota de R$3. Por que a letra B é falsa? Pela docilidade dos nativos, dos indígenas, de jeito nenhum. Só houve uma condição no período colonial e antes do descobrimento em que se houve acordo. Foi com os franceses e os caetés para disputar as terras contra os portugueses. Então essa questão aí é falsa. E aí eu vou pular a letra C, que é a questão correta. A letra C é a questão correta. Por quê? Porque nós temos também a letra D e a letra E, que são falsas. Mas, pulando a letra C, a letra D diz o seguinte: os franceses foram grandes aliados dos portugueses na defesa do norte do Brasil e da Guiana, ou Guiana, como queiram, da Guiana Francesa. Em Pernambuco, por exemplo, as tropas dessas duas nações repeliram os caetés. Eu falei anteriormente, quando estávamos resolvendo a letra B. Essa questão é falsa. Franceses e portugueses jamais foram aliados nas expansões. Os franceses foram aliados dos caetés para repelir e combater os portugueses. Então, o que é que está falso aí, ó? Como ele está dizendo aí, ó. Na Guiana, aí fala, em Pernambuco, por exemplo, as tropas dessas duas nações repeliram os caetés. E está dizendo que eles foram aliados dos portugueses, risca a palavra aliados, passa um traço. Isso jamais aconteceu na história do nosso país em relação às invasões, descobrimentos ou tomada de posse, tá? Então a letra D, ela é incorreta, ela é falsa. E finalmente a letra E. Como a sociedade era extremamente patriarcal, o comando da capitania de Pernambuco, quando da ausência de Duarte Coelho, ficava sob a responsabilidade do seu cunhado, uma vez que Dona Beatriz de Albuquerque, sua esposa, era considerada inapta à tarefa. Essa questão também é falsa. Por quê?
porque o comando das capitanias eram passadas de pai para filho, com a exceção de não se ter filho, era para os irmãos, e assim sucessivamente para pessoas da família. Ou seja, na história do Brasil ou até hoje, você sabe, quem se considera parente? Pai, mãe e irmãos. O restante, como vocês costumam dizer, são agregados, então não existe. E a letra C, que é a correta, pode marcar aí no seu módulo, pode marcar aí no seu PDF. Diz o seguinte: em Igaraçu, ainda na primeira metade do século XVI, os colonos portugueses enfrentaram a resistência dos nativos, que cercaram essa vila por muitos dias, tendo que contar com o apoio dos que habitavam Itamaracá para romper o cerco indígena. Essa questão está certa, nós estamos falando dos nativos, essa sim foi uma revolta nativista, está resolvida, portanto, aí a primeira questão do nosso módulo. E aí, estão gostando? A gente está aqui no PhD Cursos, eu sou o Rodrigo Veridiano, professor de História, e a gente vai partir agora para a segunda questão. Tudo entendido? Na primeira, período colonial, eu ainda vou deixar aqui. Quando a gente mudar de período, a gente também vai mudando as datas. Então, vamos à segunda questão do dia de hoje, tá? Correta a primeira, a letra C. Você marcou? Vamos à segunda questão. O ponto alto sobre as tensões entre a açucarocracia de Olinda e a coroa se dá quando esta resolve, em 1709, criar uma nova municipalidade vizinha a olindense, a Câmara Municipal do Recife. Desde a segunda metade do século, esse século aí que você está vendo, é o século XVII, havia uma clara oposição entre os comerciantes reinóis do Recife e os senhores de engenho de Olinda, esses representantes das nobrezas da terra. Nós estamos falando de quê, gente? Guerra dos Mascates. O texto acima faz a referência a essa guerra dos Mascates, conflito que colocou em lados opostos os senhores de engenho e os comerciantes reinóis. Em relação a esse episódio, é correto afirmar duas posições. Quem eram os Mascates? Os Mascates eram os filhos ou os portugueses, eram os comerciantes, chamados pejorativamente pelos senhores de engenho de Mascates, porque eles chegavam a vender seus produtos de porta em porta. Já os senhores de engenho, eles eram chamados pelos Mascates de pés rapados. Ou seja, porque muitas vezes na cidade eles teriam que andar descalço, ou na lama, ou andar sem as botas para andar pelos lugares dos engenhos também, para sentir também como é que estava o solo fértil. Então havia esse embate. Esse embate existiu e, como a gente disse anteriormente, essa Guerra dos Mascates, no período também colonial, foi uma revolta que se deu entre os dois, principalmente os Mascates, com a vitória dessa rapaziada aqui que se chama Mascates. E aí ele também te dá 5 alternativas e ele pede a questão correta. E na letra A ele diz o seguinte, vamos lá? A criação de uma nova municipalidade em atendimento às demandas dos comerciantes reinóis gerou grande insatisfação à açucarocracia olindense, que queria reservar a si não apenas honrarias e privilégios especiais, como também o controle político da capitania. Aí o nosso aluno que está aqui, ó, na letra A, imediatamente, principalmente quem já foi o nosso aluno, vai marcar essa questão aí como correta. E ela realmente está correta. Na letra A tem 3 pontos que começam a fazer sentido para a questão ser correta. Primeiro, a insatisfação dos produtores de açúcar de Olinda, ou seja, os produtores também, os senhores de engenho.
O outro ponto que a gente já vai abordar também é que eles queriam reservar a si as honrarias e privilégios. Por quê? Porque eles eram os senhores de engenho. Então, nós temos aqui privilégios a esses próprios senhores de engenho. E outra, toda a produção açucareira que passava pelo engenho girava em torno das capitanias hereditárias, desde o começo. Já os mascates, eles tinham a desculpa de dizer que o produto, o comércio, não poderia ser passado para eles porque eles apenas vendiam tecidos. Mas também eles tinham um certo poder, porque eles eram os descendentes também da terra, não só os lusos brasileiros, mas também como os portugueses. Ou seja, nós temos uma rivalidade de classes. E essa rivalidade de classes entre os senhores de engenhos e os próprios mascates. Então, a letra A está tudo correta e você vai marcar exatamente essa daí que eu estou falando na segunda questão, tá certo? A segunda questão que diz a criação de uma nova municipalidade até o final, que diz controle político da capitania. A rivalidade e o controle político acabou ficando com os mascates. E por que a letra B, por eliminação, estaria incorreta? Que ele está dizendo o seguinte: mesmo tendo saído derrotado na Guerra dos Mascates, os senhores de engenho de Olinda não se abateram, pois não perderam o controle sobre a recém-criada Câmara do Recife. Gente, os senhores de engenho eram de Olinda, os mascates eram de Recife. Claro que eles perderam o controle. Perderam o apoio político e perderam o controle. E quem dominava a Câmara, já que na oportunidade não se existia na província a questão somente de deputados e senadores, mas o cargo de vereador. E aí, desde o rei até os condes e os duques também. Compreender essa parte? Então, a letra B está incorreta, porque eles perderam sim o controle da Câmara Municipal, que era, depois dos governadores gerais ou do governador geral, era o cargo mais importante que se podia ter no Brasil, evidentemente com a exceção do rei ou do imperador. Aí nós estamos agora na letra C. Com seu fim, as elites comerciais de Recife e as latifundiárias de Olinda restabeleceram os laços graças à ativa influência da administração lusa, a quem não interessava financeiramente a desunião de comerciantes e produtores de açúcar. É uma piada, né, gente? Olha só, o que é que eu falei no início da questão? Quem eram os mascates? Os portugueses de Recife. Se eles combateram os senhores de engenho, como é que houve união para dizer também na questão que não agradava? Eles queriam poder, eles queriam privilégios, eles queriam dominar a Câmara. Então, essa letra C também está incorreta aí na resolução do seu módulo. Vamos à penúltima questão, vamos à letra D. Influenciados pelas ideias revolucionárias que circulavam pela Europa, os senhores de engenho de Olinda defenderam os interesses da capitania, reafirmando o sentimento de identidade nacional do Brasil. Gente, é o contrário. Quem defendia isso eram os mascates, que eram descendentes dos portugueses. Então, essa é muito fácil. Essa letra D também está incorreta. Professor, qual o erro aí da questão? Você coloca que quem reafirmava o sentimento de identidade nacional do Brasil, coloca aí, depois do Brasil, coloca os mascates, descendentes dos portugueses. Então, meu amigo, tá falsa. E finalmente, a última questão aí, o último item, melhor dizendo, que diz o seguinte: considerado pela historiografia como um movimento liberal, buscava conservar a maior autonomia da Câmara de Olinda em relação à administração lusitana, algo que os pernambucanos conservavam desde o período duartino. O período duartino é de Duarte Coelho. Casca de banana, você que está aí me vendo pela primeira vez, ou já foi meu aluno, já achou o erro dessa questão aí, da letra E, que diz o seguinte: considerada pela historiografia como um movimento liberal. Não, pessoal,
Não, a Guerra dos Mascates não foi um movimento liberal. A Guerra dos Mascates, ó, bem grande para você ver, ó, foi considerado pela historiografia brasileira como um movimento nativista. E na realidade, quem eram os nativos? Quem foi repreendido? O pessoal de Olinda, os senhores de engenho, que já eram nascidos no local. Então não foi considerada pela historiografia uma revolta liberal, e sim uma revolta nativista. Fechou? Vamos à terceira questão. Está muito rápido, está muito devagar, vamos embora. Ou seja, a gente está aqui no PhD Cursos, eu sou o Rodrigo Veridiano, professor de História, e a gente está falando da história de Pernambuco. Ou seja, a questão correta aí é a letra A, e vamos passar já para a terceira questão que está aí no seu módulo, tá bom? Vamos lá, para a terceira questão. Existe um escritor que também é historiador, que também fala da formação econômica do Brasil. O nome desse cidadão é Celso Furtado. E tem uma questão muito importante, questão da IALP, a Banca Examinadora de 2018. E ele diz o seguinte: para Celso Furtado, cada um dos problemas referidos, técnica de produção, criação de mercado, financiamento, mão de obra, pode ser resolvido no mesmo tempo oportuno, independentemente da existência de um plano geral pré-estabelecido. O que importa ter em conta é que houve um conjunto de circunstâncias e essas circunstâncias foram favoráveis, sem o qual a empresa não teria conhecido o enorme êxito que alcançou. Em relação à economia açucareira no período colonial, assinale a alternativa correta. Gente, muito importante. Ó, isso aqui, ó, tá? O açúcar. Período colonial. E qual foi o produto mais desejado, né, com açúcar no período colonial? O ouro. E por que muitas vezes o açúcar, esse condimento tão importante, chegava a valer mais do que o ouro na história brasileira? Professor, o açúcar valia mais do que o ouro, porque o açúcar no Brasil, como o sal também, eram condimentos que se eram conhecidos, mas a cana-de-açúcar, vocês estão captando a mensagem nesse exato momento? E muitas vezes se vendiam as sacas e a cana-de-açúcar e o ouro ou não conseguia se vender ou não se podia levar, só a nobreza. Se você achasse, por exemplo, uma pessoa que não fosse da nobreza ou que fosse algum representante do Estado com ouro, o que é que se ia dizer? Ou que ele furtou ou que ele estava contrabandeando. E o açúcar, naquela oportunidade, todos podiam comercializar. Quando eu falar todos, coloque em aspas. E você sabe também que aí, no período do Império, aí foi o café. Para, no período da República, a gente ter os presidentes, e aí foi o café com leite, porque os presidentes que se alternavam no poder ou eram de São Paulo ou eram de Minas Gerais, certo? Então, na terceira questão, essa questão aí do Celso Furtado, para a gente passar para você, explicando aí o que foi esse período, o período açucareiro no Brasil, ou seja, os engenhos. Para você ter ideia, já que a gente está falando do concurso público de Pernambuco, Pernambuco chegou a se equiparar. Quais eram os estados ou as cidades que mais possuíam engenhos? Tá? Principalmente no Nordeste. Em primeiro lugar, Pernambuco. Pernambuco chegou, pela historiografia brasileira, a ter mais de 1.080 engenhos. Depois, como Alagoas pertencia a Pernambuco na época e só foi se desmembrar em 1816 e 1817 com a revolta dos padres, que é a revolta pernambucana, vem o estado de Alagoas, que chegou a ter quase 1.000 engenhos. E aí, depois, adentrando o Brasil, o Rio de Janeiro, Minas Gerais, inclusive os estados que tiveram
infelizmente, né, mais escravos. Então, para explicar um pouquinho esse período aqui de Pernambuco e também de Alagoas, o período açucareiro, a cana-de-açúcar, que o estado de Alagoas e o estado de Pernambuco já chegaram a ser os maiores exportadores. Hoje, né, Alagoas é o 11º, Pernambuco é o 13º, temos aí o estado de São Paulo. Mas vamos em frente, vamos à terceira questão, que é o que interessa para a gente, a questão do Celso Furtado, para a gente agora resumir essa questão e passar para você qual a resposta correta. Vamos por eliminação, e eliminação você já está entendendo. A letra A diz o seguinte: sem possuir uma experiência concreta no cultivo e produção do açúcar, Portugal inicialmente teve dificuldades em implementar o empreendimento açucareiro no território da capitania de Pernambuco. Ora, quando ele diz que Portugal inicialmente teve dificuldade em implementar o empreendimento do açúcar, tá, em Pernambuco, isso daí não é a verdade do empreendimento. Teve problemas inicialmente com os nativos, já que as terras brasileiras, a terra de Massapê também, era ideal para o plantio de cana, que Portugal já cultivava em Açores e algumas ilhas africanas e foram trazidos para o Brasil. Então não houve dificuldade. Essa questão aqui, deixa só a gente apagar aqui um pouquinho, essa questão não é verdadeira, essa questão aí é falsa, tá certo? A letra A, Portugal não teve nenhuma dificuldade em implementar, tanto que saíram os engenhos por causa dessas novas experiências. E o cultivo da cana, se plantou cana aqui, aí foi por todas as terras, porque a terra brasileira, ou as terras brasileiras, como nós éramos conhecidos também, elas eram férteis. Então, ó, essa questão está incorreta. Vamos à letra B. A mentalidade da colonização portuguesa fez com que os recursos obtidos no comércio do açúcar fossem transferidos para a metrópole, não permitindo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco, nem altos investimentos na produção açucareira. Pessoal, letra B, eu acabei de falar que somente 2 capitanias não fracassaram e prosperaram. Vou repetir: São Vicente, que depois deu origem a São Paulo, e consequentemente de Pernambuco. E se a questão fala que aí houve, infelizmente, não houve demanda, isso aí está incorreto. Então, na terceira questão, deixa a gente só voltar aqui, a letra B, ela é incorreta. Não permitindo o desenvolvimento da capitania de Pernambuco, nem altos investimentos da produção açucareira. Pernambuco era o principal foco da produção. Eu falei em quase 1.080 engenhos cadastrados, fora os outros que não se conseguiu cadastrar. Para você ter uma ideia, no estado de Pernambuco, em Alagoas, ainda existem engenhos, até hoje, e muitos dos quais a história também ela foi preservada. Vamos à letra C, que diz o seguinte: muito importante para a comercialização do açúcar durante o período holandês. Quando se fala em período holandês, você está vendo aí entre aspas, fala período holandês, aí a gente lembra do Maurício de Nassau. Iremos falar dele daqui a pouco e da importância, principalmente para Recife e Olinda. Ele diz: muito importante para a comercialização do açúcar durante o período holandês, os cristãos novos de origem judaica praticamente não tiveram acesso ao tráfico do açúcar no período colonial em Pernambuco, pois a Santa Inquisição proibia a participação desse. Vamos lá. A letra C fala aí, entre aspas, do período holandês. E quando a gente fala em período holandês, a gente lembra dele, Maurício de Nassau. O cara que trouxe para Pernambuco engenheiros, compositores, trouxe o Frampost também, que foi o homem que desenhou, que colocou na cartografia mundial também Pernambuco, com os seus desenhos, trouxe religiosos. E nós estamos falando também dos novos cristãos. Então esses novos cristãos, por isso que a questão ela se torna falsa,
Nós estamos falando também de judeus que aderiram ao cristianismo, e nós estamos falando também da religião que predominava na Holanda através de João Calvino, os calvinistas, que a gente vai falar em outra aula também. E os holandeses, principalmente o Maurício de Nassau, eles foram muito inteligentes. Eles, ficaram do lado, entre aspas, do povo, permitiram que em Pernambuco os cristãos que já eram da Igreja Católica, eles continuassem, com o catolicismo, receberam judeus, os judeus que não eram cristãos, o que seguiam o judaísmo, os novos cristãos, os calvinistas, e ainda permitiu que as culturas afrodescendentes também continuassem, pregando, inclusive, todas as suas religiões. Então eles foram muito inteligentes. Isso, por 2 períodos nas expulsões holandesas, terminou sendo o ponto culminante, se não fosse os senhores de engenho, para depois, infelizmente ou felizmente, os holandeses terem sido expulsos. Só não foram expulsos antes do país, do Brasil, porque eles tinham o apoio de todos esses que eu acabei de citar. Então, essa questão aí, a letra C, pode marcar também. Essa letra C, ela é falsa. A letra B é falsa, a letra C também é. Não foi em relação a isso. Então, a Santa Inquisição foi antes, certo? A letra D diz o seguinte: os escravos africanos, ao contrário dos indígenas na América Portuguesa, não estavam habituados a manejar lavouras destinadas à produção capitalista, o que dificultou, mas não impossibilitou a introdução daqueles no empreendimento do açúcar. Essa questão é totalmente falsa, a letra D. Além deles terem sido adaptados para o manuseio, porque no período colonial, nos engenhos, se usou mão de obra escravas de africanos, oriundos de seus países, a questão está dizendo aqui que não impossibilitou a introdução daqueles no empreendimento de açúcar, possibilitou. Os indígenas foram os primeiros a serem introduzidos, não deu certo. Eles fugiam, se escondiam nas matas. E aí, quando se trouxe os escravos oriundos da África, eles começaram a adaptar, até de forma abrupta, concorrentes também, muitas vezes trabalhavam, e os castigos físicos quando eles não trabalhavam. Então, essa adaptação, coloque aí, foi entre aspas, porque eles eram obrigados. Você já sabe de toda a história, porque você acompanhou nossas aulas anteriores também. E qual é que vai sobrar, se essa aí é falsa, por eliminação? A letra E, onde diz o seguinte: Duarte Coelho, repetindo sempre, principal donatário, assumiu um papel agressivo no lançamento do empreendimento açucareiro na capitania de Pernambuco, trazendo para esta artesãos especialistas das ilhas do Atlântico. Vai sublinhando aí, Duarte Coelho, essa questão é certa, foi o principal donatário, falou em Duarte Coelho. A questão falou aqui também no lançamento do empreendimento açucareiro, claro, com os escravos, trazendo para estes artesãos e especialistas das ilhas também do Atlântico, ou seja, além de trazer mão de obra escravo, especialistas das ilhas que Portugal já dominava, tá certo?